Meu nome é Amanda Riquelme, minha área de atuação é artes visuais, desenho de moda, estilismo. Eu trabalho já nessa área há mais de 20 anos. Comecei a fazer os primeiros desenhos com 11 anos, hoje tenho 37. Então, essa área de estilismo e moda é um dom, né? Desde nascença, a nossa família toda é de artistas e isso é hereditário, né? Sempre gostei da criação, gostei sempre da área de roupas, confecção. Então, minha área de atuação é artes visuais, desenvolvimento de roupas e estilismo, desenho de moda. Então, há mais de 20 anos eu trabalho com isso. Trabalhei em indústrias de renome no Paraná e atualmente eu voltei para minha cidade natal, que é Ponta Grossa. As minhas origens começou desde criança, sempre gostei dessa área de confecção, de roupas e comecei a procurar cursos assim livres de desenho, de estilismo para aprender a transformar aquilo que eu tinha na minha mente no papel. E desde lá, então, de 11 anos de idade até hoje, é o que eu sempre fiz e tornei isso, esse amor pelo desenho de moda, pela cultura da moda, né? Uma profissão. Então, a minha trajetória, assim, desde criança, eu sempre gostei de brincar com roupas, brincar de lojinha, brincar de arrumar, de cortar. A minha mãe sempre deu liberdade para tá modificando aquilo que eu já tinha. Ela comprava retalhos e deixava eu criar o que eu quisesse, né? Então, no começo era só uma brincadeira. Com 12 anos eu pedi de presente uma máquina de costura, então comecei a costurar, comecei a fazer os cursos de costura, de desenho de moda, a me aperfeiçoar mais, mas jamais imaginava que fosse se tornar uma profissão. Mas assim, no começo era só uma coisa assim que eu gostava de fazer natural, um dom natural. Mas quando eu tinha 16 anos, eu tive que escolher, né, uma área para fazer vestibular. Eu fiz artes visuais na UEPG aqui em Ponta Grossa, o vestibular, e fiz moda em Cianorte. E passei lá em Cianorte. Então meu coração me chamou para ir para Cianorte. E na época Cianorte era o auge da moda e confecção aqui no Paraná, né? Então fui para lá em 2002. E desde que eu fui morar lá, já comecei a trabalhar nas indústrias. Meu primeiro emprego foi na Morena Rosa. E já atuando assim como assistente da estilista, tendo contato direto com os desenhos, que naquela época ainda era desenho à mão, né? Hoje já é mais informatizado, mas no começo o estilismo, a criação das roupas eram todas manuais mesmo. E então, desde os 16, 17, 18 anos, eu já tive esse contato direto com a cultura da moda dentro da indústria, né, das confecções grandes lá na época. Sempre participei dos eventos, desfile, né, ganhei um prêmio da Passarela do Futuro, ganhei um prêmio como estilista revelação da América Latina, que para mim isso foi um divisor de águas, quando as pessoas começaram a conhecer o meu nome como uma estilista revelação, que eu tinha 19, 20 anos e já estava me destacando, né, com as criações, os desenhos, que a minha especialização se tornou jeans. Então, na época, eu desenhava para algumas empresas de grandes magazines, Renner, Riachuelo. Então, eu sempre fui funcionária, né, dessas grandes empresas, mas a participação, aquela cultura mesmo da moda, de passarela, de desfile, de fotografia, de criar roupa na mão, de desenhar à mão, de fazer os croquis, nunca saiu de dentro de mim. Eu sempre fazia os rascunhos primeiro à mão, para depois estar passando para o sistema de computação que é até hoje dentro das indústrias, né?
Então, essa é um pouco da minha trajetória, né? E a minha formação foi em design de moda e estilo pela Universidade Unipar, em Cianorte mesmo, e fiz pós-graduação em marketing de moda. Então a minha formação foi direcionada a isso. Fiz vários cursos de Q-Hunting, que é pesquisa e comportamento das pessoas, para entender melhor por que as pessoas usam roupa, como a roupa influencia no comportamento e como o comportamento influencia na moda. Então eu gosto muito dessa área de entender as pessoas e transformar a roupa um meio de emoções das pessoas, de trazer algum tipo de alegria, felicidade, autoestima, que a roupa ela é muito mais do que simplesmente nos cobrir, né? Então a minha formação também se deu a esse tipo de curso, que eu fui buscar entender melhor como, né, se expõe, né, a roupa através do psicológico das pessoas. Então fiz vários cursos nessa área, além de cursos técnicos em sistemas de desenho industrial, modelagem, e isso hoje me trouxe bastante know-how nesse segmento, principalmente do jeans, né? As minhas referências e inspirações veio desde criança, acho que é um dom mesmo, e aí observando algumas pessoas da minha família que costuravam, eu fui aprendendo a gostar. Minha mãe sempre foi muito criativa, eu sempre gostei de olhar ela buscar essas coisas diferentes, sempre se vestiu diferente. Então minhas referências sempre foram assim mais dentro da família mesmo, que é uma família de artistas, de criativos, tem muita influência genética, né? Obras e produtos e projetos da minha autoria. Então eu assinei grandes marcas, como eu citei, Renner, Riachuelo. Agora por último estava fazendo até dezembro de 2020, né, 2021, que foi o ano que eu fiquei mais afastada da indústria. Eu estava desenhando a Havan, então minha área de atuação foi sempre o jeans dessas grandes marcas, algumas marcas não tão grandes, né, grandes magazines, marcas menores, boutique, como Moicana, algumas marcas assim menor de volume, mas maior de nome, de criatividade, né, são empresas que dão mais liberdade de criação. As minhas experiências e participação de eventos, então já fui jurada de alguns eventos, como Paraná Business, Miss Paraná, fui 2 vezes, Miss Brasil, já fui jurada, já fui participante como patrocinadora, representante da empresa, né, que patrocinava. E minha área sempre foi essa, mais assim, da parte de desfile e eventos de moda. Experiências. Então, o que aconteceu assim nessa pandemia, né? De 2015 para cá, eu já senti que o jeans ele começou a mudar um pouco a percepção de compra das pessoas. Então, o jeans por si só ele começou a mudar, né? Os desenhos que eu fazia já tinha que ser um pouco mais pensados no meio econômico que a gente estava vivendo, mais até do que a moda. Então, a economia estava influenciando muito mais a moda do que mesmo as tendências, os desfiles ou as inspirações. Então a gente começou a ter que pensar em coisas, produtos, novos produtos que atendessem esse novo momento econômico que a gente estava passando. Então 2019 começou a pandemia, 2020 a gente sentiu assim uma parada drástica dentro das indústrias. Tanto é que eu sempre fui um salário muito alto, mas dentro, né, da minha equipe era sempre a pessoa que era gerente. Eu sempre tive cargos de supervisão e de treinar as pessoas abaixo. Só que isso mudou muito durante a pandemia,
porque já não era mais essencial. Com a pandemia, a primeira coisa que as pessoas tiveram que ficar em casa. Quem usava calça jeans em casa era muito pouco, então o consumo caiu muito, as indústrias perderam muito com isso, e com isso eles dispensaram a maioria dos funcionários. Ainda alguns conseguiram, né, se manter com produção menor, com produtos básicos que não exigia tanto da criatividade, porque o estilista ele ganha pela sua criatividade, pelo seu dom, pelo seu diferencial, né? Então, como a moda já não estava sendo tão essencial nesse momento, eles dispensaram muito desses funcionários. Então eu fiquei pensando o que eu poderia fazer nesse momento, né? E como eu e minha mãe sempre tivemos há 6 anos um ateliê de costura, onde a gente dá aulas de corte, costura, desenho em tela, mangá, então tem vários cursos de artes e inclusive de moda, desenho técnico, estilismo, desenvolvimento de produto, a gente sempre teve isso aqui. Só que como eu morava fora não era tão frequente. E com a pandemia eu fiquei um pouco mais perto, né? Nesses desenvolvimento de curso, de atender as pessoas assim que ainda queriam buscar algo para seu conhecimento. E precisando de dinheiro, né? A gente já não estava ganhando mais a mesma coisa. Comecei a vender as minhas coisas, tipo minhas roupas, eu tinha muita coisa de marca, coisa boa. Então comecei a vender online e de repente comecei a pegar de uma amiga, de outra e começou a girar isso. E aqui nosso espaço físico é bem grande, a gente paga aluguel, então a gente percebeu que tinha um espaço pra gente estar montando um brechó tipo online, mas ter um espaço físico para deixar organizado, né, as peças. Então, dentro da indústria da moda, a gente já vinha percebido isso, que era uma redução do consumo na produção, né? A gente sempre vai precisar usar roupa, mas a gente percebeu que diminuiu muito o consumo de roupa nova. E aumentou muito esse nicho de roupas usadas né, e esse novo momento, assim, de ver a roupa diferente, de não ser mais descartada e sim transformada, né? Então, com todo esse meu conhecimento de moda, eu comecei a trazer isso pro brechó. Então, a gente montou um brechó onde que eu consegui manter, né, o meu conhecimento, o que eu gosto de fazer, de estar na moda. Então, eu sempre faço as fotos, edito as fotos, publico nos grupos. E foi um meio de a gente se reinventar nessa pandemia, né? Não ganhando a mesma coisa que ganhava antes, mas se mantendo ainda dentro da minha área de atuação, mas, né, ganhando um pouco e sem parar totalmente de estar fazendo a diferença, né? Porque o brechó ele acaba sendo um trabalho de formiguinha, mas que hoje em dia e para o futuro vai ser essencial que as pessoas consumam melhor, né? Então tem tanta roupa boa que você não gosta mais, que não serve mais, que a gente muda muito o momento de vida. Então uma hora você tá solteiro, uma hora você tá casado, uma hora você tá grávida, uma hora... Então muda muito e isso faz com que a gente troque muito nossos guarda-roupa e nossas roupas. Então o brechó viu uma oportunidade de a gente estar né, se reinventando nessa pandemia. E os meus planos, né, pro futuro que volte, né, essa minha atuação dentro da indústria, talvez com uma cabeça um pouco diferente, que eu aprendi também nesses últimos anos um sistema de aplicação de produção que não é só da moda, mas é um sistema de produção mundial, que é o Lean Manufacturing. Então eu pretendo voltar para minha área de atuação, aplicando esse novo momento, assim, produzindo melhor, né? Porque as pessoas não vão deixar de consumir, mas a minha ideia é que consumam melhor, que a gente produza algo melhor, mais essencial, sem desperdício, otimizando melhor. Então a minha ideia ainda é voltar para a indústria ou até mesmo produzir algo, né? Algum outro tipo de roupa que atenda esse novo mercado de slow fashion, né, de um consumo consciente,
Não pretendo parar com o brechó, porque também é uma coisa que eu gosto muito. Eu percebi que está crescendo muito, que é um mercado que dá muito retorno, assim, né, sustentável, econômico, cultural até. Acredito que no Brasil agora que está começando forte isso. Então, queria que a minha área, né, de cultura, de conhecimento social, é um trabalho de formiguinha, mas que seja aplicado dessa maneira, que as pessoas não vão deixar de consumir, não vão, né? Mas que eu seja uma agente transformadora de um consumo mais consciente. Então, né, nesse momento assim de transformação, acredito que não só minha profissional, mas que mundial, era um momento que a gente estava precisando parar, repensar, reduzir, né, se reeducar e pensar, né, daqui para frente como que a gente vai criar um mundo melhor. Então, o meu papel hoje, né, dentro da minha área de atuação seria esse, de criar novos produtos e transformar os já existentes e fazer ele circular melhor entre as pessoas que já aderiram, né, a esse tipo de consumo, mas que acredito que muita gente ainda vai vir para esse lado, porque existe muita coisa pronta, a gente tem roupa para muitos anos, para muita gente usar, e tanto o brechó quanto a criação consciente dessa indústria slow que está se criando vai precisar de novos artistas, novos criadores que consigam, né, traduzir essa inspiração, esse sentimento, essa, né, percepção de novo momento em novos produtos, né, com a sustentabilidade sendo o foco e não só produzir mais do mesmo para só colocar mais roupa no mundo. Né? Então, eu como agente cultural gostaria de estar fazendo isso dentro da minha área.